Gênesis capítulo 2, a partir do verso de número 4. Leiamos todos a uma só voz. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Antes de continuarmos, eu quero pedir duas coisas. Uma coisa para os homens e outra para as mulheres. Primeira coisa que eu peço aos homens, que vocês ouçam esta palavra, todos vocês ligados unicamente, exclusivamente em vossos polos racionais. E peço encarecidamente que as mulheres orem pelos homens que aqui estão presentes, não apenas para que eles compreendam o que a palavra de Deus nos traz nessa manhã, mas porque vocês, mulheres, serão as mais beneficiadas e são as maiores interessadas nesta palavra que Deus tem para os homens nessa manhã. Verso de número 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhum havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia nenhum homem ao lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O homem foi formado nesse jardim? Não. Esse jardim se chamava Jardim do Éden? Não. Havia um local que foi dado o nome Éden. E neste local que foi dado o nome de Éden, foi feito um... E nesse jardim, quem foi posto lá? Ele foi feito no jardim? Perfeito. A palavra do Senhor ainda diz, a partir do verso de número 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versos 18 a 25, texto sobre a formação da mulher, que já lemos sobretudo no Dia das Mães e no Dia Internacional da Mulher. Capítulo de número 3, leiamos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é o objetivo do pecado? Por que que nós pecamos? O que que nós queremos quando nós pecamos? Está nesse versículo aí que acabamos de ler. O pecado nos dá uma sensação de que sabemos discernir o que é certo e o que é. E uma vez consumado, o pecado nos dá uma sensação, sabe de quê? De divindade. Eu errei, mas quem disse que eu errei? E outra, para mim não vai dar nada, porque eu sei fazer. Prosseguindo. Vendo a mulher, verso de número 6, leamos.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao... E ele estava onde nessa hora? Ele estava lá longe. E o texto registra que ela foi correndo. E quando ela chegou, ela já havia comido, e o homem estranhou, porque ela estava diferente. Estava com o fruto já com uma parte mordida, ele estranhou isso. Se isso não aconteceu, onde que ele estava nesse momento onde a serpente fala com a mulher? Ao lado. Verso de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus criou quantas pessoas? Quantas pessoas comeram do fruto? Quem é inquirido por Deus? Cadê a mulher? Ela está onde? Ao lado. Então disse o homem, a mulher, verso 12, que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu... Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu... A resposta de Adão, basicamente, qual que é? Se eu comi, foi por causa dela. Mas ela, quem fez foi o Senhor. Logo, é o que ele diz. Está aqui. A mulher que me deste por esposa. Se não tivesse me dado, não tinha acontecido isso. Respondeu a mulher: a serpente me... E eu... Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, todos... Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás... Quantos seres humanos tinham ali naquela hora? Homem e... Para nascer alguém é necessário haver quantos seres humanos? Homem e... Deus fala que vai pôr inimizade entre a descendência de quem? Só da mulher. Olha a dona Maria aí, prosseguindo. E a mulher disse, verso 16: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Todos, no suor do rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O homem é castigado, a igreja pode assentar-se. O homem é castigado a do suor do rosto obter o seu pão. Ele foi castigado desta forma por quê? O que ele fez para ser castigado dessa forma? Como é que é?
Porque ele desobedeceu a ordem de Deus? Negativo. Não é isso que está escrito aí. Essa é a segunda resposta. Qual é a primeira resposta? Oi? Negativo. Verso 17. E a Adão disse. Quem disse? O que Deus diz? Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Vocês responderam, ele desobedeceu a ordem de Deus, que Deus disse que não era para ele comer. Mas ele foi punido só por causa disso? O que está escrito aí no versículo que está no seu colo? Visto que atendeste à voz da mulher. E ela disse o quê? O que ela disse para ele? Ela ofereceu. Talvez tenha dito, pode comer. E o que ele faz? Ele come. Esse homem é punido por suor e esforço para sobreviver. Por quê? Porque atendeu a voz da mulher. E o que essa voz dizia? Pode desobedecer a Deus, dá nada não. E segundo, ele é também castigado, também por quê? Porque desobedeceu uma ordem que Deus passou para Eva e Eva passou para ele, não foi isso? Não. Desobedeceu uma ordem que foi dada direto para quem? Para ele. Queridos, Adão é castigado assim. Primeiro, uma coisa que acontece até os dias de hoje. Há um livro que já deve ter mais de 20 anos, de um autor chamado Larry Crabb, que, se eu não me engano, é O Silêncio de Adão. Se você, mulher, reclama que seu marido é omisso, que ele é silencioso, que quando as coisas acontecem ele fica calado, e depois vem com aquela desculpa, não, eu fiquei calado até só para ver até onde ia não sei o quê. Se você culpa seu marido por isso, então, meus irmãos, fiquem tranquilos. Isso é de antes do pecado. Porque Eva está sendo enganada pela serpente, e o que o homem faz? Vou ficar aqui para ver até onde isso vai dar. Ele se omite. Essa omissão não é fruto do pecado, não é má formação do seu marido, do seu pai, não. Isso é diante do pecado. A serpente fala, Adão ouve. A mulher fala, Adão ouve. A mulher entrega o fruto, ele olha, ele atende, ele come. Adão não falou. Adão desobedeceu uma ordem direta de seu pai. E qual é o resultado disso? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Até quando? Quando terminar a juventude, quando você chegar na meia-idade, está tudo tranquilo. Você não vai mais se preocupar com sobrevivência. É o que está escrito aí? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O homem calou-se no Éden. E ao longo da história, especialmente, muito mais especialmente nessa história mais recente, esse mundo tem dito a você, homem, que de saída você já é culpado só por ter um cromossomo XY. Se você é homem, mesmo sendo cidadão, contribuinte, pagando em dia todos os seus impostos, como determina a Constituição, ainda assim, você não tem direito a falar. E sabe o que os homens pensam em relação a isso? Tá ótimo, porque desde o Éden eu já não quero falar mesmo. Fiquemos calados e vejamos até onde isso vai dar.
E nessa história mais recente, os homens têm sido ensinados a não serem mais homens. Se lembra antigamente, os mais antigos aqui estão, quando na época nem havia divórcio, quando na época só de você ser um homem ou uma mulher desquitado já era uma mancha na sua vida? Se lembram dessa época? Se lembra o que acontecia quando um homem era pego em flagrante adultério? Quando todos os amigos lhe viravam as costas e outros amigos lhe pegavam, levavam para uma esquina e dizia: tu vais sustentar tua ex-mulher e teus filhos até o último dia da tua vida. E não pague nada a eles não, para tu ver se a gente não volta aqui. Se lembra disso? Se lembra disso? Pois é. Mas aí começaram a botar na cabeça dos homens, especialmente os mais novos, que homem nasceu para ser traidor. E de que homem gosta de cobrir a traição do outro. E o que os homens fazem em relação a isso? Desde o Éden, se calam. E os mais novos crescem achando que isso é o quê? O normal. Se você fala mais alto, você está errado. Se você é bonito, você está errado. Se você passa em um concurso, você está errado. Só tem um porém. Os homens permaneceram em omissão de fala, em omissão de suas posturas. Mas a palavra do Senhor diz: é do esforço que se obtém a recompensa. É do suor que se obtém a sobrevivência. E é curioso que o autor, ele coloca algo que não existia nessa época. Não existia pão nessa época. Mas o autor, ele está querendo dizer que é do suor, é do esforço, é da força que você vai conseguir, inclusive, prazer. Porque, verdade seja dita, como é bom comer um pão no momento certo, não é verdade? Ah, aquele pão quentinho, que delícia! Você vai obter a sua sobrevivência e o teu prazer a partir do teu esforço. Mas na história mais recente, estamos sendo ensinados como homens. Ligue o seu polo racional. Estamos sendo ensinados a não nos esforçarmos por mais nada. Você dá a sua opinião. Um dá outra opinião, a outra dá outra opinião, e você vê que não dá certo, o que você faz? Eu falei tudo o que eu tinha que falar, agora é com eles. E quando acontece o pior, o que você diz? Eu não vou nem dizer para eles que eu tinha dito isso, porque senão vão dizer que eu sou culpado. Sabe qual é o resultado, homem e mulheres, pela nossa omissão? Sabe qual é o resultado da desvalorização cada vez maior da figura do homem? Pegar um dado aqui de uma época onde tudo era maravilhoso. Antes de virar esse fla-flu mundial que está hoje. Segundo dados do IBGE de 2018, lares sem homens são mais propensos a estarem abaixo da linha da pobreza e sofrem restrições de acesso à educação, saúde e segurança. 2018. Em 2024 melhorou? Pesquisa realizada por Deborah Cobb Clark, da Universidade de Melbourne, utilizando diversos dados sobre saúde de adolescentes, esta mulher concluiu: nossos resultados sugerem que a presença de uma figura paterna durante a adolescência pode ter efeitos protetores, principalmente para os homens, tanto na adolescência quanto na idade adulta jovem. Universidade de Pensilvânia, uma mulher, tese de doutorado da pesquisadora Jennifer Schwartz, também chegou a uma conclusão. Aspas, a ausência do pai tem um efeito forte e significativo nos níveis de envolvimento com violência, tanto para filhos homens quanto para mulheres.
cada vez mais vemos mais filhos sendo criados, infelizmente, por mães solo ou mães solteiras, pelos mais diversos motivos, quer seja por viuvez, quer seja porque o pai da criança era um canalha, qualquer que seja o motivo. Mas fato é, infelizmente ou curiosamente, se mais homens estão sendo criados por mulheres, por que as mulheres estão cada vez mais infelizes? E por que aumenta o número de agressão à mulher? Não era para ser o oposto? Se é criado por uma mulher, ele será o que de uma mulher? Um devedor, um protetor. E o que as estatísticas mostram hoje? A violência à mulher cada vez aumenta. Queridos, ainda pelo National Bureau of Economic Research do USA, realizada por 2 economistas de Harvard e 2 da Universidade de Berkeley, demonstrou que um lar que tem um pai, há uma propensão muito maior à ascensão econômica daquela família. E talvez você diga, mas pastor, foram 4 pessoas que fizeram isso, mas a realidade deles é outra, foram casos isolados que eles pesquisaram. Sabe quantas pessoas eles pesquisaram? Examinaram a renda? 40 milhões de crianças e seus pais. 40 milhões de casos isolados. Devido à nossa omissão, as mulheres hoje encontram-se cada vez mais depressivas, cada vez mais com transtornos mentais, cada vez mais usuárias de ansiolíticos, estressadas, frustradas. As crianças cada vez menos inteligentes, de acordo com a pesquisa da BBC. Essa é a primeira geração que é menos inteligente que a geração anterior. Por que as crianças estão cada vez menos inteligentes? Por que estão cada vez mais rebeldes? Por que há cada vez mais mulheres com vontade de divorciar-se e cada vez mais mulheres sem vontade de casar-se? E por que o aumento da tristeza, da solidão, da depressão, dos transtornos mentais nas mulheres? Um dos motivos? Você, homem, você ouviu que você era ultrapassado. E sabe o que você fez? Você fez igual nosso pai, Adão, e simplesmente resolveu desvalorizar-se, deixar o barco correr frouxo. É curioso, porque no relacionamento entre homem e mulher, e isso a gente demora muito, os homens demoram muito para perceber isso, eu demorei horrores, mas a esposa chega em casa e ela quer falar de algum problema. E ela começa a falar de algum problema. Eu vou dar o meu testemunho pessoal. Vou confessar meu pecado. Você, homem, nem mexe o pescoço hoje. Deixa tudo aqui. Fica na tua. Quando a minha esposa chegava em casa e começava a contar um monte de problemas, eu automaticamente dizia, não, mas Flor, isso aí é só fazer o seguinte, ó, isso. Aí ela, tá bom. Mas aí, o que aconteceu lá no trabalho? Isso. Eu digo, então, Flor, mas aí, só você fazer o seguinte, ó, isso. Aí ela, agora, com relação ao colégio da Estefania, sabe o que aconteceu hoje? Não contou ainda. Então, aconteceu isso. Não, então, meu amor, mas aí, quando acontecer isso, é só fazer isso. Aí eu fui percebendo, rapaz, que ela já tinha resolvido tudo. Mas o que ela queria? O que ela queria? Falar, botar para fora. E queria que eu, como marido, fizesse o quê? Ouvisse. E no caso dela, trouxesse um açaí gelado. Para ela poder continuar compartilhando. Ainda botando um defeitinho no açaí, porque o cara, quando botou, não botou tão legal, mas já que tem, obrigado.
O que nos valoriza, homens? Qual o homem que vale ouro para uma mulher? É o homem que sabe discernir o momento de ser amigo, mas mesmo na condição de amigo e ouvindo, ele não desliga o fato de que ele é capaz de ajudar a resolver problemas. Tanto é verdade que muitas vezes, quando uma mulher precisa de alguém para fazer um monte de coisas na sua casa, ela procura classificados de um homem chamado amigo de aluguel, não é isso? Não é amigo de aluguel? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Marido! Por que que é marido? Porque ele é o que resolve, ele é o que faz tudo. Não é amigo de aluguel. Não é amiguinho sensível de aluguel. Não é confessor de aluguel. É marido de aluguel. E ela paga. E o cara faz tudo, ela salva o contato dele ali e fica de que forma? Aliviada, porque agora qualquer coisa que ela precisa, ela chama aquele cara e um dia ele resolve tudo e ele vai-se embora. Ela tem alguém que consegue fazer o quê? Resolver os problemas. Dificuldade nossa hoje, com essa desvalorização, que você, homem, esquece mídia. Você quer ser validado por quem? Esquece mídia. O negócio é tudo dentro da tua casa. É você com teus filhos. Você se deixou desvalorizar. Você concordou com Adão em silenciar-se. E sabe o que aconteceu? Para as mulheres, e aí, miga, você não mexe a cabeça não, fica na sua, tá bom? Mas sabe o que aconteceu com as mulheres? Elas se encontram simplesmente arrasadas e cansadas de ter que trabalhar, de ter que sustentar os filhos, de ter que criar os filhos e ainda arrastar um cabra molenga que sequer tem a capacidade de trazer soluções para uma coisa e dizer, é desse jeito que nós vamos fazer. Ou, melhor ainda, dizer como nós dizíamos antigamente, se der errado, a responsabilidade é minha. Bota na minha conta, nós vamos fazer desse jeito. Saudade, né, mulheres? De um homem que chega para resolver as coisas e deixa você com liberdade para apontar aonde o seu nariz quiser e fazer o que você acha que deve ser feito, porque você sabe que tem um cabra na retaguarda, que ele, aquilo que acontecer, ele tem capacidade de matar no peito e botar para frente. Nossa! Mas está raro. E se tudo isso não for verdade, então por que aumenta a infelicidade feminina? Por que aumenta o número de mulheres frustradas no casamento? Meu irmão, lembra que eu te falei para ligar o polo racional? Hoje é o dia que você vai voltar a sentir prazer e orgulho e paz de ser homem. E se você acha isso um discurso muito retrógrado, eu não sei o que você espera de uma igreja presbiteriana cuja base de fé são as Escrituras. Não sei para onde você quer que eu saia aqui. Mas nós, homens e mulheres, dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de quê? E também de? O que é? Foi fraco, hein? A Bíblia é a nossa única regra de? E também de? Homem. É difícil ser homem hoje. É. Mas eu digo e reafirmo, não há momento na história mais interessante e onde nós somos mais requisitados do que este momento que vivemos. Sabe o que está em jogo? A saúde da sua mulher, a paz da sua mulher, a criação dos seus filhos, a sua permanência na terra, vendo seus filhos crescerem, a sua permanência na terra, vendo seu neto desabrochar.
Tudo isso está em jogo. E esse não é momento de omissão para nós. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 13, verso de número 12. Isaías 13, aliás, versos de 1 a 12. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouvem sobre os montes o rumor, como de muito povo, o clamor dos reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e o quê? Ais. O que vai acontecer com os homens? Os braços se tornarão frouxos, o coração vai ser derretido, viverão assombrados, viverão cheios de dores, de ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Pois as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Olha que cenário apocalíptico. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Fareis que os homens sejam mais escassos, mais raros do que homens. Verso de número 12, leiam todos a uma só voz. Farei como está escasso. Como estão escassos os homens de verdade. Quantas mulheres que criam seus filhos sozinhos, como elas sonham em ter um homem que possa auxiliá-las em todas essas atividades, e elas poderem dedicar um pouco de tempo para elas mesmas. Mas cuidado por essa contracultura que diz que você, mulher, não depende de homem para nada, até a máquina de lavar enguiçar. Você, mulher, não depende de homem para nada, e que os homens devem sumir da presença das mulheres. Cuidado com isso. E faz o seguinte, vê se isso é aplicável àqueles que tanto falam isso. Na década de 90, um presidente norte-americano traiu sua esposa. E o que ela fez? Ela mandou apagar o sobrenome dele, da sua identidade, e resolveu criar seus filhos de maneira independente, não foi isso? Mas o que ela diz para você? Você não depende de homem para nada, mas ela permanece Clinton. Cuidado com o que é dito. Olhe as atitudes. Da mesma forma que tantos se dizem conservadores, mas são envolvidos em casos até de pagamento a prostitutas. Não ouça o que é dito. Olhe as atitudes.
Homens se encontram cada dia mais escassos. E, infelizmente, um mundo onde isso acontece, Isaías 4, verso 1, mostra o estado das mulheres, mas você pode abrir em casa, não precisa abrir agora não. Meu irmão, você é fundamental para a felicidade da sua família. Não é uma questão de saber se impor, não é uma questão de que a cultura hoje... Meu irmão, acorda, olha aqui para mim. Esquece este mundo. Dedique-se à sua casa. Olha para a sua mulher. Por exemplo, você sabe como está a saúde da sua mulher? Você está com os exames na mão? Como é que estão as taxas? Estrogênio, testosterona, estradiol, gordura. Você sabe como é que está a saúde dela? Como é que toma essa mulher? Você sabe como está a saúde dos seus filhos? Já viu as taxas? Já viu os hormônios? Já viu os cadernos? Já leu os livros? E como é que você ama esses filhos? Faz o teu, meu irmão. Esquece esse mundo. Tu quer o que do mundo? Que alguém bata a palma a você por você ser homem? Sabe por que não vão fazer isso? Porque não nos interessa. Porque não nascemos para receber palmas dos outros. Nascemos para, com o nosso esforço, garantir a sobrevivência e o prazer. Quem está suando para ganhar o pão não tem tempo para brigar com contracultura. Esforce-se. Suor dentro de casa. Não está bom, conversa de novo. Não está legal, conversa de novo. Não está bom, conversa de novo. É 50 rodadas de conversa, até sair de maneira racional um caminho a qual você possa dizer: se der errado, bota na minha conta, porque o responsável por essa família diante de Deus sou eu. Em Gênesis, homem e mulher comeram do fruto. Deus perguntou para quem? Para quem? A mulher levantou o dedo para dizer: Senhor, antes de botar a culpa nele, eu quero confessar um negócio. Isso aconteceu? E ficou na conta de quem, meu amigo? E se a tua família vai à bancarrota, vai ficar na conta de quem, meu amigo? O sobrenome que ela recebe é o teu? Se der errado, quem está na culpa? E o que você faz em relação a isso? Você mata no peito e toca essa bola para frente? Ou você se omite e fica dando desculpas de que os tempos são outros, a cultura é outra, o mundo é outro? Eu não tenho tempo para saber de cultura, de mundo. Estou preocupado com a minha mulher. Você tem que estar preocupado com a tua mulher. Tua mulher é teu foco de preocupação. Minha mulher está bem? Minha mulher está legal? Minha mulher está boa? Minha mulher está feliz? Minha mulher está com saúde? Tua preocupação é a tua mulher. Tua preocupação não são os filhos dos outros, parece na internet, série. Não, tua preocupação são teus filhos. Chegou que horas? Acordou que horas? Como é que está a saúde? O que passa na cabeça? Senta aqui. Já fez profissão de fé? Já se batizou? Já é crente em Jesus? Essa é a sua preocupação. Mas os homens se desvalorizaram tanto que a mulher perde nele o interesse, porque não sua mais, não tem gana, não tem esforço, se tornou apenas um ouvido fofo, que ouve tudo, não ajuda a decidir nada. E quando acontece o pior, o que ele diz? Meu amor, eu não quis falar nada naquela hora porque eu vi que você estava chateada. Homem, levante a sua mão se você é homem. Você está em dúvida, amigo? Fica com sua mão levantada. Quanto que você vale? Quanto que você vale? De acordo com esse texto de Isaías, você vale mais do que ouro. Porque qual mulher não queria ter um homem como você,
para auxiliá-la a resolver tantas questões da vida e a família ter liberdade para seguir em frente. Valorize-se, meu irmão. Se bota no seu lugar. Cuida da tua mulher. Dá alegria à tua mulher. Dá prazer à tua mulher. Não deixa ela procurar prazer alheio. Você é o responsável pelo prazer dela. Vai no médico, procura tratamento, checa suas taxas, faz o teu. Valorize-se, porque ela só tem você. Seus filhos só têm você. E quando você morrer, Deus só vai perguntar para você. Homens, coloquemos-nos de pé.